Você já entrou em um lugar, olhou ao redor por alguns segundos e sentiu que algo estava errado, mesmo sem ninguém dizer nada? Agora, o mais estranho. Minutos depois, você descobre que estava certo. Mas aqui vai o enigma. Se perceber tanto é uma vantagem, por que isso cansa tanto? E mais, porque quanto mais você entende as pessoas, mais distante você se sente delas. Existe uma resposta para isso, mas ela não é confortável. Porque o que parece uma habilidade pode ser o seu maior desgaste. Talvez você não apenas observe o mundo, talvez você esteja em guerra com algo invisível. Uma espécie de detetive interno que nunca dorme. Ele analisa tudo, cada pausa numa fala, cada mudança de tom, cada olhar fora de lugar. E no começo, isso parece útil. Você acerta leituras, entende intenções, percebe padrões que passam batido para todo mundo. Mas por causa disso, ele fica mais forte, mais rápido, mais presente. E aí começa o labirinto. Você não consegue mais desligar. Uma conversa simples vira um quebra-cabeça, um silêncio vira hipótese, um detalhe vira teoria. E toda resposta gera uma nova pergunta. Por que ele falou isso? Será que foi indireta? Será que eu entendi errado? Ou entendi certo demais? Percebe o problema? Você nunca chega no fim da análise, porque sempre existe mais uma camada, e esse detetive, que parecia ajudar, começa a agir como um antagonista. Ele não te protege mais, ele te prende, porque enquanto todo mundo está vivendo a conversa, você está tentando decifrar a conversa. E isso cria uma ruptura silenciosa. Você está ali, mas não está inteiro. Você participa, mas ao mesmo tempo observa. E isso vai ficando mais pesado, porque quanto mais você percebe, menos você relaxa. E aqui vem a parte que quase ninguém admite. Isso começa a afetar você. De verdade. Você começa a se cansar de interações simples. Não porque não gosta de pessoas, mas porque sua mente nunca está em modo leve. Ela está sempre em modo análise. E isso não para nos outros, vira para dentro. Você começa a se observar o tempo todo. Cada frase que fala, revisa. Cada reação, questiona. Cada silêncio, interpreta. É como se existisse uma versão sua te assistindo o tempo inteiro. Corrigindo, ajustando, duvidando. E isso vai acumulando. Porque viver assim exige energia constante. E então surge um ponto de ruptura silencioso. Você começa a sentir que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Você entende tudo, mas não consegue descansar. Você percebe tudo, mas não consegue simplesmente estar. E a sensação é estranha. Clareza misturada com exaustão. Consciência misturada com distância. E o pior, o detetive continua dizendo que isso é necessário. Que você precisa entender mais, analisar mais, prever mais. Mas por causa disso, você perde algo essencial. A experiência direta da vida. Porque enquanto você tenta entender o momento já passou. E é aqui que acontece o confronto. A resposta para aquele enigma do começo. Não é que você percebe demais. É que você nunca aprendeu a parar de perceber. Consciência não é o problema. O excesso dela, sem pausa, é. Porque perceber tudo não te dá controle. Só te dá sobrecarga. E talvez a mudança mais importante não seja enxergar mais fundo, mas escolher quando não enxergar. Nem todo silêncio precisa ser decifrado. Nem toda expressão esconde algo. Nem tudo é um sinal. Às vezes, é só o que é. E aceitar isso não te torna menos inteligente. Te torna mais livre. Porque no momento em que você solta a necessidade de entender tudo, algo muda. Você começa a sentir sem filtrar tanto, a ouvir sem analisar tanto, a viver sem editar cada segundo. E aí, pela primeira vez em muito tempo, sua mente desacelera. Não porque você perdeu sua profundidade, mas porque finalmente aprendeu a não usá-la o tempo todo. E talvez essa seja a virada que ninguém te contou. A sua consciência não é um fardo, mas sem controle, ela vira. Então a verdadeira pergunta não é por que eu sou assim? É outra, mais simples e mais difícil. Você consegue, por alguns segundos, parar de tentar entender tudo e só viver? Porque a resposta para isso pode mudar completamente a forma como você experimenta a sua própria vida.